Olá, amigos do Francisco de Paula. É uma alegria estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre os ensinamentos que os Espíritos nos trazem dentro da nossa proposta espírita cristã. Que possamos contar com as bênçãos de Jesus, dos mentores espirituais desta casa, de Francisco de Paula, a nos ajudarem nesses momentos de transformação que passamos. E aí eu separei uma página do livro Renove-se, do Espírito Marco Prisco, psicografia de Divaldo Franco. E é o capítulo 19, o nome da página nos indaga, uma provocação. E você? É o que ele nos pergunta. E lendo o texto, nós vamos vendo que a proposta do texto é muito objetiva, muito clara, no sentido de nos perguntarmos a todo momento o que guardamos no nosso cenário mais íntimo, o que trazemos dentro de nós de forma mais verdadeira, essencial. E mostrando para nós que é possível estarmos também identificando nos outros que se aproximam de nós aquilo que eles, os outros, trazem em sua essência. É muito interessante, eu vou me permitir ler alguns trechos para que possamos conversar melhor a respeito dessa página tão profunda. E aí ele começa o seguinte, dizendo o seguinte: você identifica o avaro pela forma como ele se apresenta e se comporta em relação aos valores amoedados. Então aquelas pessoas, ou nós mesmos, porque aí o meu convite vamos ler juntos, enxergar o texto, aplicando não aos outros, aqueles que nós conhecemos no dia a dia, corriqueiramente, familiares, desafetos ou afetos, mas trazendo essas partes ainda adoecidas, ainda precisando de atenção para a nossa própria vivência, para nós mesmos. Então, no caso do avaro, onde nós nos apegamos aos valores materiais? Quais os valores nos são tão caros que nós ainda não conseguimos nos desapegar? E esses valores serem representados por dinheiro, propriamente dito, e aí muitos de nós disfarçam, não é que eu tenho que guardar porque eu não sei o dia de amanhã, necessidade de segurança, pode acontecer alguma coisa. E é claro, é muito bom ter cautela, mas em excesso isso já poderá caracterizar a avareza, aquele apego desmedido a algo material. Lembrando que estamos aqui de forma transitória, passageira, então não devemos gastar nossa energia, não devemos nos desgastar com as outras pessoas por algo que já vamos ter que deixar por aí mesmo. E mais, o avarento, ele terá um problema sério no futuro para resolver, que no momento da desencarnação, ele vai continuar ali preocupado com aquilo que ele mentalmente, com aquele modelo mental que ele desenvolveu ao longo de sua vida. Isso, com toda certeza, será causa de muito sofrimento e de dor. Então, precisamos o quanto antes identificar aqueles pontos de apego que temos, seja claramente relacionado aos valores materiais, financeiros, o dinheiro, seja relacionado a outros objetos. Às vezes guardamos algo que nos é caro por anos, e ninguém pode mexer e aquilo fica aqui sem utilidade, uma roupa, qualquer coisa que tenha utilidade para outro, que não nos serve mais, mas nós estamos ali apegados àquilo por um vínculo afetivo
entre aspas, mas que na verdade pode se traduzir em avareza, né? Porque devemos exercitar esse abrir mão de coisas em favor do outro. E ter o devido cuidado, porque muitas vezes abrimos mão de alguma coisa que nos é cara em favor do outro, mas ficamos sempre pensando com aquele leve arrependimento, não devia ter feito isso, né? A pessoa não teve cuidado, eu vejo agora que aquilo que eu dei para ela, que para mim era tão importante, tinha tanto valor, agora que aquela roupa, ou aquela toalha, ou aquela coisa, encontra-se maltratada, mal cuidada. Então isso também mostra que a gente não se desapegou, que essa parte avara nossa continua ali guardadinha, disfarçada, camuflada, justificada por um monte de observações, mas que na verdade nós precisamos olhar para ela e tratar dela, né? Porque tudo é transitório, até o corpo físico nosso nós vamos ter que abrir mão, que dirá das coisas, né? As coisas a gente nem se fala. Depois ele continua dizendo o seguinte: você percebe o egoísta nas mínimas manifestações com que se expressa. Então é muito fácil perceber em nós também o egoísmo, porque nas nossas mínimas manifestações nós vamos ali mostrar que somos egoístas. Isso é muito fácil quando a gente se observa descobrir. Às vezes para o outro é mais difícil, mas nós, num primeiro momento, nosso pensamento, né, diante de uma situação, ele foi na direção do coletivo, o que é justo para todos, ou nós pensamos numa determinada situação primeiro no que é justo para mim. Essa simples reflexão, esse simples movimento em direção ao coletivo ou ao individual, né, observação fácil de fazer no momento em que estamos atentos e pensamos a respeito, vai nos dizer um pouco de quem ainda somos. Isso é um problema? Quando isso acontecer, a gente vai ficar triste, terrível, se sentindo culpado, achando que esse mundo de regeneração que está chegando não é para nós? Não. Identificado o problema, a gente vai curar, né? Vamos tratar, vamos regenerar essa parte que ainda precisa de atenção e questionar ao nosso egoísmo. Qual é a carência que nós temos? Por que nós precisamos estar tão no controle da situação e trazendo sempre para nós o foco de todas as vantagens? Por que o outro ele só recebe aquilo que nos está em excesso? Por que nós não compartimos também com o outro aspectos materiais e emocionais relacionados à nossa segurança? Segurança material, segurança íntima, segurança emocional. Né? Ou às vezes a forma como fazer alguma coisa que poderá ajudar o outro, mas nós queremos ser ali os detentores dos aplausos, das habilidades e até de certa forma escamoteamos, não dividimos, não compartilhamos o nosso saber, as nossas observações, porque precisamos daquele aplauso. Esse é o comportamento do egoísta. Por trás de tantas justificativas, como no primeiro caso, nós vamos encontrar o egoísmo guardadinho dentro de nós. E o bom da história é que nós precisamos, vamos dizer assim, entre aspas, desguardar esse egoísmo e tratar, curar, amar, acolher, como uma mãe que cuida do seu filho, educa seu filho. Temos muitos filhos interiores que precisamos educar, acolher, e o egoísmo é um deles. Precisamos transformar essa visão egoísta numa visão de coletividade, numa visão que vai alcançar a família universal. No parágrafo seguinte, Marco Prisco fala do mentiroso. E ele diz que a gente consegue reconhecer o mentiroso graças à frivolidade e insegurança com que ministra informações.
Então o mentiroso é aquele que vai contar aquela história, a gente está vendo que aquilo não está dando certo, é aquela pessoa que se apresenta de uma forma desconfortável diante de uma indagação a respeito de alguma coisa que ele não deseja falar a verdade. Então são muitas justificativas, são muitos desconfortos que a gente vai percebendo no outro. Mas aí no nosso exercício de trazer para nós, a pergunta é: e quais as situações que nós lidamos, que nós enfrentamos, que nós fazemos uma força imensa para parecer o que não somos? Que fazemos uma força imensa para demonstrar bons sentimentos, caridade, fraternidade, paciência, até mesmo na escuta do outro, e que na verdade, no fundo, guardamos ali uma insatisfação, guardamos uma impaciência muito grande, não achamos nada daquilo, não concordamos com nada daquilo, nosso sentimento não está nesse nível, mas tentamos demonstrar, passar uma persona de muito bons, muito puros, muito maravilhosos, muito caridosos, sempre prontos a ajudar os outros, preocupados com as questões do mundo, com as obsessões, com tantos desvarios, com tantos desequilíbrios, fazendo longa preleção a respeito disso, quando não enxergamos o nosso próprio desequilíbrio. E aí está o descompasso entre a verdade que nós somos e aquilo que nós estamos deliberadamente mostrando. Isso se chama comportamento mentiroso. E nós vamos vendo isso em nós o tempo inteiro. O que precisamos fazer? Nos sentirmos maus, culpados, arrasados, entristecidos? Não. De novo, precisamos pensar por que eu tenho tanta necessidade de agradar ao outro e não ser eu mesma. Por que não falar sinceramente? Olha, eu até entendo que as suas palavras são bonitas, mas eu ainda não consigo ser assim. Ainda sinto ódio, ainda sinto inveja, ainda penso que exercer a fraternidade é muito bom em determinados grupos que concordam comigo, mas se esses grupos discordarem do que eu acho, eu tenho uma tendência enorme a querer impor. E até muitas vezes nós vamos vendo nos movimentos religiosos, nós queremos impor até em nome de Jesus, nós como se fôssemos procuradores do Mestre. E agimos com uma violência, mas não no sentido, a violência mais difícil que há, que é aquela violência implícita, a violência que está nas pequenas palavras, subliminarmente. Esse é um comportamento mentiroso e que ainda compactuamos com esse comportamento. Depois, Marco Prisco fala do sexólatra. Então, o sexólatra, ele vai ser descoberto a partir da temática habitual em que se fixa. Isso vale para todos os outros temas que nós ainda nos envolvemos. Então, nós vamos ver que a pessoa que ainda está vivendo, né, nesse ambiente da sexolatria, e podem ser pessoas que tenham companheiros e companheiras ou não, né, porque muitas vezes nós vamos percebendo que pessoas que por uma circunstância da vida não vivem, né, num estado de abstinência sexual, muitas vezes isso é tão tormentoso a elas, essa ausência, que elas começam a desenvolver esse comportamento mental, né, do sexólatra. Então é preciso ter cuidado, né? Não estamos excluídos desse grupo simplesmente porque não praticamos, não temos uma atividade sexual regular por algum motivo, por alguma circunstância. É preciso ter muito cuidado com essa parte em nós. Mas podemos também alargar isso e pensarmos que aquela pessoa que se apresenta viciada no trabalho, ela pode estar escondendo uma avareza. Então, aquela temática habitual que estamos fixados, ou aquela pessoa que está sempre fazendo observações
pessimistas, envolvidas com as temáticas dos dias de hoje, né? Então, o que é certo, né? Nós temos que participar da vida social e do que está acontecendo, mas será que aí dentro também não esconde um pessimismo que a gente descarrega na reclamação pela forma como estamos sendo conduzidos enquanto sociedade, né? Como o governo trabalha, como as pessoas participam desse jogo político e social? Será que é tanta reclamação e tanta segmentação, ou como, né, para usar a palavra da moda, tanta polaridade na nossa sociedade, não está também revelando um pouco de pessimismo, de ódio que o nosso povo carrega, e precisamos trabalhar isso? Então, o que Marco Prisco quer dizer aqui é que é mais importante para chegarmos realmente à raiz do problema é que observemos o nosso comportamento. Mas não paremos aí, tenhamos uma honesta decisão de investigar a fundo o que está por trás desse nosso comportamento. E depois ele fala do atormentado. Então ele fala que a gente percebe que uma pessoa está atormentada pela maneira com que se faz notar. Então aquela pessoa que chega perto de nós ou perto de determinado grupo e faz tudo para aparecer, e quer falar, e quer se posicionar, e quer indagar, e cria sempre uma resistência, muito embora devamos nos posicionar e nos colocar, mas sempre com equilíbrio. Então esse comportamento em nós pode estar nos dizendo que nós estamos atormentados, inquietos com alguma coisa. E a inquietude, o tormento, muitas vezes não conseguimos identificar a causa exata. Quantas vezes estamos muito bem, de repente ficamos mal-humorados, aí falamos assim, isso é o calor que está muito grande, isso está incomodando, chegamos ao final do dia exaustos, cansados, suados, inchados, isso nos incomoda e aí desperta em nós o mau humor. Será que isso pode ser esse fator que mudou tanto? Ou será que esse foi um fator externo que contribuiu, mas que não foi de fato a causa verdadeira? Então, precisamos parar para conversar com o nosso tormento, com aquilo que está nos incomodando. Para isso, nós precisamos nos dar tempo, através da meditação, através da oração, através do diálogo conosco mesmo. Nesse mundo de sociedade, nós estamos sempre voltados para fora. Sempre estamos em contato com muitos, apesar de isolados socialmente, através dos meios eletrônicos, através dos celulares, das conversas de WhatsApp, através da internet. E, curiosamente, cada vez mais nos apropriamos dessas ferramentas e não damos tempo para nós mesmos. Aqueles que não têm acesso ou não têm tanta intimidade com essas ferramentas do novo mundo, elas se dedicam a ver TV da hora que começa o jornal, as TVs, as novelas, os filmes, as séries. Então vamos vendo que tem gente que maratona séries. E aqui não vai nenhuma crítica, não. Aqui vai só uma observação. E você? Você está dando tempo para você mesmo? Você está dando tempo de se maratonar? De entrar na sua própria alma e perquirir o porquê dos seus tormentos, das suas dificuldades? Esse contato íntimo consigo mesmo está sendo deixado de lado? Essa é a grande pergunta que temos a fazer. Precisamos, nesses tempos difíceis, mas tão importantes para a nossa alma, estarmos cada vez mais em contato com essas partes nossas, com essa sombra, irmos ao encontro através do silêncio interior, de minutos de meditação, aqueles que não conseguirem ficar 15, 20, 30 minutos, que faça 10, 5,
e progressivamente, diariamente, num treino, num exercício, num compromisso consigo mesmo, com seu equilíbrio emocional, que possam ir através desses momentos consigo mesmo, acalmando-se, detectando-se, identificando essas partes que precisam de ser tratadas. O curioso com esse exercício de meditação, e muitos, na internet existem muito material, muita informação a respeito disso. Na própria Netflix, foi lançado agora uma série a respeito da meditação, falando muito da parte científica, dos benefícios que a ciência já demonstra com aqueles que têm essa prática meditativa. Vale a pena assistir, eu estou gostando muito. Então nós precisamos investir nas ferramentas que temos à nossa disposição, que são valiosas, que não nos custam nada em termos financeiros, mas que necessitam de disciplina e tempo. Tempo nós temos, com toda certeza nós temos, porque se não tivermos tempo para nos curarmos, nós não teremos tempo para mais nada nessa vida. Então, seguindo na mensagem de Marco Prisco, ele fala que, de outra forma, a gente percebe a nobreza de alguém através dessa exteriorização de quem a conduz. Aquela pessoa que é calma, que é tranquila, que se posiciona com bom senso, desde as mínimas questões até as questões mais delicadas, mais difíceis, mais complexas. Então essa pessoa já traz em si a nobreza, a maturidade psicológica, o posicionamento correto, sensato, a respeito de temas, de vivências, de emoções. Sabemos que é muito difícil nos manter nessa linha de alta vibração, nessa linha de emissão de pensamentos de altas ondas, de alto nível. Mas, vez por outra, conseguimos, através do estudo bem direcionado, através do nosso esforço, em certos temas, envolvidos e acompanhados pelos nossos mentores espirituais, de demonstrar essa parte boa de maturidade psicológica que todos nós já alcançamos em determinado momento, em determinado grau e em relação a alguma vivência que já passamos. Então temos esse lado também. Depois ele diz que a gente percebe aqueles que são pessoas pacificadas pela forma com que pelo impacto que essas pessoas nos trazem na forma de mensageiros de harmonia. Então são aquelas pessoas que quando nós encontramos, nós sorrimos intimamente. Que bom te rever, que bom ver você, porque aquela pessoa traz para nós notas de harmonia, de paz, de tranquilidade. Então já é uma conquista também daquele espírito. E nós também temos em nós essa possibilidade, essa harmonia em latência, alguns mais desenvolvidos, alguns ainda precisam tomar conta e aguar mais essa plantinha, essa virtude do equilíbrio emocional, da harmonia, da irrestrita confiança em Deus, e assim vamos exteriorizando e passando ao outro também esse bom exemplo. Ele diz que aquele que ama, ele também estará mimetizado, ele estará induzido, ele estará em sintonia com a pureza daquele outro que também ama, e essa pureza o penetra. E ele aqui vem demonstrando que, da mesma forma que pela lei da afinidade nós vamos buscar o nosso semelhante, muitas vezes nos incomodamos com aqueles que convivemos dizendo fulano é muito egoísta, porque nós também temos esse egoísmo, estamos afinizados, não estamos assim fora do lugar, desencaixados, é porque temos esse componente também, precisamos lidar com isso. E da mesma maneira, quando desenvolvemos o amor ao outro, o amor que não precisa
de utilidades, né? Porque na nossa sociedade conosco nós percebemos que o amor ainda está muito vinculado ao que é útil. Então, em determinadas épocas da nossa vida, temos grandes amigos, queridos amigos, que pensamos, nossa, que pessoa valorosa, que bom ter você ao meu lado. Quando essa pessoa perde a utilidade para nós, quando essa pessoa muda de posição, quando essa pessoa não nos é mais útil, nós simplesmente abandonamos aquela amizade. Não ligamos mais, enfim, não mandamos mais nenhuma mensagem, porque aquela pessoa já não está mais, vamos dizer assim, em sintonia conosco. Então, aquele amor do primeiro momento era amor ou era utilidade? Ou era necessidade nossa de termos ao nosso lado uma pessoa que concorda com as nossas ideias, que é boa, que é bem vista, que é benquista? Então, o nosso amor ainda é um amor muito embrionário. Precisamos, de fato, amar, seja lá da forma que for, seja lá quem for. Né? São os doentes, e doentes somos todos nós em algum momento, né? Então precisamos exercitar isso para que possamos também conviver com pessoas que estão mais próximas desse amor maduro, desse amor que não se preocupa em ter retribuição, utilidade, estar sendo benquisto ou não, né? Quando o objeto do nosso amor nos aplaude, nosso amor aumenta. Quando o objeto do nosso amor nos faz uma crítica, a gente fica achando que esse amor já está meio enfraquecido. Então temos ainda uma vinculação muito grande do amor com a utilidade. A gente tem que pensar muito nisso. Depois ele diz que aquele que ajuda, ele também está estimulado pelo exemplo edificante e de abnegação que também o impregna. Então, como é importante nós começarmos a agir no bem? Porque vamos então impregnar o outro com essas nossas ações. E ele fala que a pessoa, nós só perdoamos quando a gente escuta, quando a gente percebe uma lição viva da renúncia e da necessidade de libertação emocional ao lado daquele que nos ajudam emocionalmente. Então, essa relação do perdão com a libertação emocional de quem perdoa, olha que maravilha isso. Perdão é bom para quem mesmo? Para quem que é bom o perdão? Para o que é perdoado ou para aquele que perdoa? Porque perdão significa libertação emocional para aquele que perdoa. E ele aqui coloca que nós não conseguimos perdoar sozinhos. Nós conseguimos perdoar a partir da lição viva da renúncia, daquele que nos ajuda emocionalmente. E muitos de nós poderiam dizer, mas eu sou sozinho, não tenho ninguém que me ajude emocionalmente. Será? E o seu mentor espiritual, quem é? Qual o papel que ele cumpre nesse mundo? Ele está aqui para realizar seus desejos ou ele está aqui para te auxiliar no processo de amadurecimento, de crescimento espiritual, emocional, que você vai lograr angariar, carregar o seu legado por toda a sua existência de espírito? Então, sim, aqui nós temos a ajuda emocional desse querido amigo mentor espiritual. Vamos conversar com ele nos nossos momentos de prece, nos nossos momentos de dúvida, nos nossos momentos de ansiedade, de tormento. Vamos buscar nele esse apoio, porque ele está acima de nós, está vendo, está percebendo muito além daquilo que nós estamos percebendo. Vamos entregar para ele, que é o emissário, que é o nosso tutor, é o emissário de Jesus nas nossas vidas. E aí ele arremata, Marco Prisco arremata, cada um inspira e oferece o que é e o que tem. O que você tem inspirado naqueles que te cercam? Como você é visto? Faça uma análise sincera, faça uma avaliação. Quem é você? Pelo que os outros te passam, te dizem, é possível, né? Muito mais pelas atitudes do outro com relação a você mesmo, é possível que você saiba, que você chegue a essa resposta com precisão.
o que você inspira nos outros e o que você oferece. Porque o que você inspira e o que você oferece é aquilo que você tem. É aquilo que você está cultivando, é aquilo que você tem disponível para compartilhar com o outro. E ele diz, uns refletem desajustes, paixões nefandas, mesquinhez, vícios e iras de que se encontram possuídos. Outros inspiram a coragem, a caridade, a ternura, a união e a fraternidade de que se repletam. Então, de qual lado nós queremos estar? É certo que algumas vezes nós vamos estar inspirando as paixões, outras vezes a coragem, a caridade. Então nós ainda transitamos nesses dois mundos, mas precisamos ter na nossa mente a direção firme para onde eu quero ir, o que eu quero cultivar, como devo me comportar para satisfazer o Deus interior que habita em mim, para agradar esta parte íntima, divina, latente que existe na minha vida. E eu só consigo essa força, essa determinação, esse estímulo, se eu estiver em contato com essa parte minha, sem medo de enxergar as mazelas que lá também existem. Fazem parte do caminho evolutivo. O erro faz parte do caminho evolutivo. Então precisamos ter essa coragem, essa sinceridade, essa honestidade. E ele diz, faça uma avaliação dos seus recursos e verifique se você é aquele que descobre os primeiros e não se contamina, quer dizer, aquele grupo de desajustes, paixões, mesquinhez, vícios. Vamos identificar isso em nós e nos outros. Claro, possuímos ainda essa parte. Mas nós não vamos nos contaminar. Ao descobrirmos em nós, a nossa atitude não é de espalhar isso, de disseminar numa atitude de baixa estima, achando que não merecemos, que não vamos conseguir, que ainda somos muito errados, ou aquela falsa humildade, né? Eu ainda sou uma pessoa tão problemática. Não, vamos descobrir e tratar e curar. Vamos descobrir e amar essa parte nossa, deixando que ela perca a sua força, ou que essa energia da ira, da inveja, do ódio que está alocado nesse complexo possa ser esvaziado e deslocado para outros complexos positivos que nós temos e devemos desenvolver. É assim que a nossa mente funciona, na base da energia. A gente desloca a energia que está em excesso e é prejudicial numa atitude, numa associação de ideias, num comportamento. Vamos deslocar para outra proposta nova que estamos desenvolvendo, uma proposta do bem, a proposta cristã. Para isso precisamos do exemplo da troca. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque precisamos desse norte, desse rumo, desse objetivo, para que ao longo do caminho possamos transformar as partes que ainda não estão em ajuste com a nossa nova proposta. Então a nova proposta é fundamental. No final ele diz, analisando-se com honesto interesse, cresça e avance para a harmonia, auxiliando a obra de amor que ora vige entre as criaturas humanas, em cujo contexto você está engajado. E aqui, já chegando no final do nosso bate-papo, Marco Prisco nos convida, e ele afirma que estamos engajados numa obra de amor e que precisamos assumir esse nosso papel, primeiro nos amando, entendendo, reconhecendo as partes ainda doentes que carregamos e amando-as e compreendendo e corrigindo-as e ajustando-as e transformando-as e diluindo essa energia, essa carga, transferindo para ações no bem, para ocuparmos a nossa mente e renovarmos o nosso modelo mental, seja ele qual for, para a nova proposta, a proposta do Cristo. Porque precisamos estar atuantes nessa obra de amor
nesse mundo de regeneração que já chegou para a humanidade. Que possamos, nesses tempos espíritas, ser aqueles que estejamos afinados com a ciência, ciosos das regras, cuidadosos com toda a coletividade. E, se for preciso, até abrindo mão de posições, ideias pessoais, se a ciência disser que devemos tomar esta ou aquela atitude, como, por exemplo, a vacinação, para aqueles que acham que não devem ser vacinados, mas se a ciência disser que para a coletividade é melhor que o maior número de pessoas estejam comprometidas com a vacinação, imunizadas, devemos então abrir mão dessa parte, desse entendimento em favor da coletividade. Esse é o pensamento cósmico universal, essa é a direção que vamos tomando enquanto humanidade. Não vamos pensar mais somente em nós, ou vamos pensar cada vez menos em nós e vamos abrir mão dos nossos quereres a favor da sociedade, a favor da coletividade, sempre norteados pelo bem, pelos conceitos cristãos que nos ajudam a discernir os caminhos que devemos tomar, porque a humanidade muitas vezes também toma caminhos equivocados. Mas se estivermos na confiança irrestrita a Deus, se estivermos imbuídos e em conexão com a espiritualidade que nos acompanha, que acompanha o planeta, que nos cuida, com a casa de Ismael nesse Brasil, que é a grande casa de Ismael, com os nossos mentores espirituais, com Francisco de Paula, que cuida desta casa há tantos anos, há muitos anos. Devemos então estar imbuídos nessa certeza do exemplo e tomarmos o melhor caminho nesses momentos de embate, de tantas informações divergentes. E aí, só para finalizar, eu queria lembrar daquela passagem de Jesus em que ele fala da cura do cego de nascença. Está lá em João, no capítulo 9, vai do versículo 1 ao versículo 41. Vale a pena dar uma olhadinha. Quem tem o livro do Haroldo, do Novo Testamento, é muito interessante a descrição, quem não tem, vai procurar na Bíblia que está lá, com igualzinho aqui, na tradução do Haroldo Dutra, ele facilita, ele coloca, ele explica algumas palavras do grego, do aramaico, e isso nos ajuda a compreensão. Então, rapidamente, ele nos diz o seguinte, que Jesus, havia um cego de nascença que pedia esmolas, e os discípulos passando com Jesus ali viram aquela cena do mendigo cego pedindo esmolas e começaram a perguntar a Jesus, mas ele é cego de nascença por quê? Porque havia um conceito, eu acho que ainda há entre nós, de que a pessoa que tem alguma deficiência é cega porque teve algum grande pecado, é uma punição de Deus, é um castigo, é um problema sério, enfim. E aí os discípulos perguntaram, indagaram a Jesus sobre essa culpa que aquele cego teria, sobre o pecado. E aí Jesus responde, nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Então não havia ali um compromisso, Na verdade, Jesus querendo dizer para os discípulos que a gente não deve generalizar, usar preconceito, aquele que já é hipervulnerável, ainda mais com preconceito social, acabou pedindo esmolas ali na rua. E aí, fazendo isso, Jesus cuspiu no barro, moldou o barro e colocou nos olhos do cego e disse para o cego, vai lavar-se no tanque de Siloã. E aí ele foi, o cego levantou-se e foi. E após fazer isso, ele começou a enxergar. Nesse momento, Jesus já tinha seguido. Mas o cego, as pessoas começaram a dizer, mas esse era o cego que vivia aqui pedindo esmola há anos?
E aí uns não acreditaram que era um cego, pensaram que era outra pessoa. Outros disseram, não, é o cego mesmo. E nesse momento o cego diz, sim, sou eu. E conta que Jesus foi, que curou e tal, que disse para ele, quando ele lavou os olhos do barro, tirou o barro dos olhos, ele já estava enxergando. E aí foram chamar os parentes, os pais disseram, não, ele era cego sim, desde que nasceu. E o grande problema dessa passagem é que Jesus fez isso no sábado. Então, os rabinos do templo, eles então chamaram, porque não pode, no sábado não pode. E aí começaram a indagar aos genitores de uma forma muito incisiva, porque se houvesse o reconhecimento do cego e dos genitores de que de fato um milagre tinha sido operado num sábado, através de alguém que não fazia parte daquela comunidade judaica, eles seriam expulsos do templo. E os genitores disseram, não, pergunta para o meu filho, porque ele é maior de idade, ele pode responder. E foram perguntar para ele, não, aí ele confirmou tudo, sim, foi Jesus, foi num sábado, e até na sua ingenuidade, como nos fala Amélia Rodrigues, né, no livro Trigo de Deus, que ela comenta essa passagem no capítulo 3, ele disse, olha, por que vocês estão perguntando, vocês querem ser discípulos dele? E aquilo foi o suficiente para que os rabinos, para que os doutores da lei naquela sinagoga o expulsasse a sua família. E depois Jesus encontrou esse cego, né, e o cego relatou o que havia ocorrido. E aí Jesus perguntou, e você crê no Senhor? E aí o cego diz, sim, eu creio em ti. Eu era cego e hoje enxergo. E indagaram, né, a Jesus, aqueles que estavam com eles, né, circundando Jesus, entre esses os fariseus que ouviram essa afirmativa do cego, esse diálogo com Jesus, perguntaram a Jesus, porventura também nós somos cegos? Porque o cego foi capaz de enxergar uma realidade que até aqueles que enxergavam não conseguiram perceber, né? E aí Jesus disse para os fariseus em resposta às suas indagações, porque eles ali estavam presos na questão do sábado e da vaidade. Como pode alguém que não faz parte do meu clã ser o enviado de Deus? E Jesus disse, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, que dizes, vemos, permanece o vosso pecado. Então, aqui Jesus quer colocar para nós a necessidade de não ficarmos presos às nossas crenças, estarmos abertos, olhos abertos, né? Daí essa metáfora da cegueira e da visão, aquelas novas realidades que estão surgindo. E, sobretudo, não fecharmos os nossos olhos, não impormos a cegueira às nossas necessidades de crescimento, de reparação enquanto encarnados, as necessidades que temos de enxergarmos o tamanho da nossa avareza, o tamanho do nosso egoísmo, o tamanho do nosso orgulho, o tamanho dos nossos vícios, que devemos nos voltar e pegar esse barro com a mensagem, com a palavra de Jesus e nos banharmos nesse lago para que possamos de fato enxergar quem somos nós. E somente através da correta condução, através da percepção em nós desses pensamentos que nos levam ao egoísmo, dos nossos apegos a coisas e pessoas que nos levam a ser avarentos, dos nossos ódios, das nossas invejas, das nossas dificuldades, das nossas vaidades, em todos os campos da nossa atuação. Somente através dessa percepção vamos conseguir de fato nos tornarmos pessoas atuantes, pessoas vivas, pessoas que enxergam na nossa sociedade. Então não nos iludamos mais.
Os tempos são chegados, fomos convidados para o banquete e vamos dizer sim, estarei presente. Vou da forma que eu puder, da forma mais honesta, sem querer parecer o que não somos. Que possamos assumir esse compromisso com o Mestre, o compromisso daquele que enxerga e percebe a importância desse momento evolutivo para nós. Fiquem com Deus. Obrigada pela oportunidade, que esta casa, que este salão maravilhoso, azul, que eu sempre me mentalizo participando das reuniões nesses momentos, no Francisco de Paula, possa nos dar o suporte necessário, a coragem necessária a essa investigação íntima interior. Fiquem com Deus.